O canário silvestre é uma ave cânora graminívora da família Fringillidae da espécie Serinus. Tem o nome científico de Serinus canaria e é uma ave do continente europeu, nomeadamente das Ilhas da Madeira, Arquipélago dos Açores e Ilhas Canárias. Tem vários parentes da mesma espécie nos continentes europeu e africano, como o caso do Serinus serinus, vulgo chamariz ou milharina, espécie autóctone da Europa e África, e os restantes parentes autóctones do continente africano, como, por exemplo, o Serinus alario alario, o Serinus alario leicolaemus, o Serinus simonsi, o Serinus albugularis, o Serinus atrogularis, o Serinus buchanani, o Serinus canicolis, o Serinus capistratus, o Serinus citrinella, o Serinus flaviventris, o Serinus pusillus, entre outros, num total de cerca de mais de 50 parentes da mesma espécie. Existe uma teoria que afirma que o canário silvestre seja descendente de aves da espécie Serinus, existentes no continente europeu e africano, as quais poderão se ter perdido no oceano durante uma migração intercontinental, tendo ido parar às ilhas europeias situadas no Oceano Atlântico, as quais posteriormente terão evoluído e se diferenciado das restantes espécies da família Serinus. No entanto, e até porque as espécies de aves serinus autóctones do continente africano não migram para o continente europeu e vice-versa, como por exemplo acontece nas espécies da família Carduelis, é uma teoria sem grande fundamento. Os exploradores europeus, nomeadamente e numa primeira fase os navegadores portugueses, os quais descobriram as Ilhas Canárias em 1336, Ilha da Madeira em 1419 e Arquipélago dos Açores em 1427, descobriram o Serinus canaria, vulgo canário silvestre, uma ave com uma sonoridade melodiosa apetecível aos ouvidos nessas ilhas a quando das suas descobertas e posterior repovoamento. Era uma ave capaz de transmitir felicidade aos navegadores nas suas longas viagens onde deram novos mundos ao mundo. Numa primeira fase, as aves eram alimentadas com sementes e folhas de cana-de-açúcar. O comércio da cana-de-açúcar era na altura dominado pelos portugueses desde o século XV, e os canários silvestres chegaram a ser conhecidos por esse nome, pássaros do açúcar, conforme consta no primeiro documento conhecido que faz referência aos canários. O livro publicado em 1555 do autor Conrad Gesner, que lhe chama Pássaros do Açúcar, pensando que se alimentariam exclusivamente das folhas e colmos daquela planta. Ora, se o comércio da cana-de-açúcar era monopólio do Reino de Portugal nessa altura, não se compreende como vários documentos posteriores a essa época referem que a descoberta do canário é da responsabilidade do Reino de Castela e Aragão. Logo, essas aves foram trazidas para o continente europeu, para os conventos dos monges, os primeiros a tentar a criação em cativeiro do canário, bem como para as cortes ibéricas, por ser considerada uma ave exótica. O Reino de Aragão e Castela, depois de ter tomado as Ilhas Canárias aos portugueses, criou um comércio a nível europeu sobre o canário. Passarinho com um porte nobre, que cantava muito bem, com um som melodioso e que encantava todos os que os ouviam, nomeadamente os nobres das cortes europeias. Numa primeira fase, começaram a reprodução em larga escala do canário, vendendo apenas os machos para a nobreza e cortes de toda a Europa, mas mantendo as fêmeas por forma a manterem o monopólio da comercialização da espécie. O povo não tinha posses para adquirir o canário, pois era considerada uma ave nobre, apenas possível de adquirir pela nobreza. Apenas os monges, que seguiam sempre nas caravelas e galeões dos descobridores,
conseguiram também ficar com alguns dos espécimes capturados, tendo sido os primeiros a reproduzir as aves em cativeiro com sucesso. Reza a história que foram esses mesmos monges, de conventos situados na Península Ibérica, que acabaram com o monopólio do comércio do canário, ao venderem espécimes fêmeas a mercadores italianos, acabando assim com esse monopólio da reprodução e venda dos canários por parte do Reino de Castela e Aragão. Logo, os italianos tornaram-se os grandes comerciantes do canário, devido à sua localização geográfica e, sendo possível a sua reprodução em cativeiro, o canário expandiu-se para o centro e norte da Europa. Posteriormente, os holandeses também tiveram o seu papel na divulgação do canário, ajudando a tornar o canário a primeira ave de cativeiro existente em praticamente todos os continentes. Em Inglaterra, conta-se que na corte da rainha Elizabeth, tendo sido-lhe oferecido um casal de canários, a rainha mandou fazer anilhas de ouro para anilhar a descendência desse mesmo casal. Conta-se ainda que era uma entusiasta da criação de canários, tendo-os mesmo nos seus aposentos reais. Posteriormente, o canário chegou à Alemanha, mais precisamente às montanhas de Arzach, onde os mineiros criaram uma nova raça de canários no século XVII, o canário de canto Arzach. Durante os séculos XVII e XVIII, a Alemanha deteve o monopólio do comércio dos canários, vendendo milhares de canários por ano. Existiam mesmo vendedores que percorriam quilómetros a pé no centro e norte da Europa para vender os seus passarinhos após a época de criação. Também na região do Tirol, o canário teve uma função humanitária. O ser humano encontrou outra forma de usar a ave para além da sensação de bem-estar com o seu som melodioso. Os mineiros entravam nas minas acompanhados de gaiolas com canários. Enquanto as aves cantavam iluminadas pela luz dos candeeiros a velas ou óleo de baleia, os mineiros podiam prosseguir o seu trabalho. Quando as aves se calavam ou desmaiavam e caíam no fundo das gaiolas, era um sinal para os mineiros abandonarem as minas, pois tinham descoberto uma bolsa de gás que os poderiam matar. Ao longo de mais de 500 anos de criação em cativeiro, o canário ancestral passou de uma ave de cor verde, melânica, para primeiramente aves cada vez com mais lipocromo, provocado por fatores exteriores, como a escolha por parte dos criadores de aves com partes mais lipocrómicas que melânicas, pela alimentação, pelo cruzamento com outros espécimes da família Cérinos e outras, etc. Ao longo dos séculos, foram surgindo raças diferentes de canários por todo o mundo. Todas elas tendo em comum o canarinho descoberto e capturado no século XV, como o canário lizard, o canário frisado, o canário arzer, o canário bosso belga, o canário Gloucester, o canário arlequim português, entre inúmeras outras raças de canários. Chegados ao início do século XX, nos anos 20, foi criado o primeiro canário de cor vermelha. Para o efeito, foi usado o cardinalito da Venezuela, nome científico Carduelius cuculata, para cruzar com um canário amarelo. O resultado foi a criação do canário com fator vermelho. Ao contrário da maioria das restantes cores, a cor vermelha não se fixa nos canários para sempre. No decorrer da muda da pena, as aves trocam as penas de cor vermelha e nascem novas penas sem essa cor vermelha. Para a ave se manter de cor vermelha depois da muda da pena, terá de ingerir alimentos ricos em beta-caroteno, por forma a que a nova plumagem saia pigmentada de vermelho. Hoje em dia, existem muitos alimentos artificiais produzidos pelo homem ricos em beta-caroteno, como as papas com cantaxantina ou carophil red, entre outros. Existem algumas centenas de raças de canários, entre canários de forma e postura, canários de canto e canários de cor. Praticamente quase todos os anos surgem raças novas.
prova da riqueza genética do canário e da mão do homem que, com muita dedicação, conseguiu criar centenas de raças diferentes de canários ao longo de mais de 500 anos, partindo da mesma ave ancestral, o canário silvestre.